gente, aqui pra compartilhar com vocês, com spoiler, tá, gente? Vou fazer aí uma resenha com vocês sobre o filme Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Gente, a princípio de conversa, eu quero deixar claro aqui pra vocês que eu amei o filme, não só por ter o Joseph Quinn, que é um ator que eu gosto muito, mas, assim, por todo o enredo do filme, por toda, assim, os atores, os personagens. Olha, o filme tá de parabéns. Então vamos fazer a resenha junto comigo, com spoiler, tá? Pra quem não assistiu o filme ainda, se quiser sair desse vídeo, saia, porque eu vou falar todos os detalhes. Enfim, gente, o filme começa, né, falando o Quarteto Fantástico sendo ovacionado e contando também sobre a história deles, né, que eles são astronautas que foram fazer uma viagem, né, na atmosfera e acabaram sendo atingidos por uma tempestade cósmica. E eles voltaram para a Terra com poderes bizarros, sobrenaturais, né? O Johnny Storm como tocha humana, né, que tem poder de tirar fogo, né? A Sue Storm, que é a irmã dele, com poder de visibilidade, né? O Senhor Fantástico, que é o marido da Sue, com poder... Senhor Fantástico com poder de esticar o corpo, ser elástico. E o Ben, né, que ele é o Coisa, né, ele se transformou numa criatura toda craquelenta. Enfim, gente, o filme começa explicando, assim, que depois disso eles se tornaram heróis da cidade, né, da cidade de Nova York. Marvel sempre coloca Nova York, né, e daí isso eu acho bastante interessante também. Eles se tornaram ali heróis da cidade, todos ovacionados e tudo mais. Só que daí que acontece, né, começa no filme, assim, no comecinho do filme também, que a Sue, ela descobre que tá grávida. E, né, o Reed Richards, né, que é o marido dela, né, que é o Senhor Fantástico, ele fica muito preocupado, né, se o bebezinho pode ter superpoderes, se ele pode ter alguma alteração no DNA como eles, né. Daí ele começa a ficar preocupado ali com a gravidez dela e tudo mais, enfim. E daí, né, gente, o personagem, né, do Joseph Quinn, ele tem bastante passagens, né, no filme, pela graça do Senhor Deus Pai, né, porque eu fui lá só pra ver ele. E daí, né, o personagem dele é o Johnny Storm, né, daí ele tá sempre ali fazendo uma piadinha, eu gostei, porque eu pensei que não era a mesma dublagem de Ed Manson, e é a mesma dublagem de Ed Manson, e daí ele tá sempre ali fazendo uma piadinha, né, uma vez ou outra, assim, e eu super adorei, assim, o papel dele, assim, bem animado, assim, bem legal, adorei demais. Então, né, gente, o que acontece? E daí, a gravidez dela e tudo mais, todo mundo ficou sabendo, né, que ela tá grávida. Só que daí começa um caos, assim, na cidade, né? Começa um caos, assim, uma tempestade de fogo e tudo mais. E daí aparece a surfista prateada, né? A surfista prateada, interpretada por Julia Garner, né? Ela aparece, assim, e pega e fala, né, que o mundo vai ser destruído. O planeta Terra, o planeta de vocês vai ser destruído em pouco tempo. Galactus vai destruir o planeta de vocês. Ela pega e fala isso. E daí, ela vai embora. Daí, eles ficam assim, né? A gente tem que resolver isso daí, né? Tá. E daí, o que acontece, né? O Johnny, ele vai atrás dela, né? Assim, como fogo, assim, lindo, gato maravilhoso. Segura na prancha dela. Daí, ele pega e fica olhando assim pra cara dela, olhando pra cara dele. Daí, ela pega e joga ele assim pra de volta, né? Pra onde ele vai. E daí ele fica todo gamado nela, né, gente? É bem engraçado, né? É porque ele fica apaixonadinho por ela. Daí ele pega e fala assim, né? A prancha, será que faz parte do corpo dela? A prancha não faz parte do corpo dela, né? Ele fica induzindo isso toda hora, assim, indagando sobre se a prancha faz parte do corpo dela ou não faz parte do corpo dela. Eu acho bem engraçado, né? Essa parte aí que ele fica falando. E daí, enfim, né? Ele fica gamadão nela e tudo mais. Daí o que acontece, né? Em umas ali eles tentam decifrar ali como que eles vão sair de tudo aquilo ali, né? Daí eles pegam e planejam, né, outra viagem com o foguete, né, para ir lá, aonde ela está, né, além da atmosfera do planeta Terra, para descobrir o que esse Galactus quer e como que eles vão resolver tudo isso, né, para ajudar, porque eles são heróis na cidade, né? Daí eles se preparam ali, né?
É bem engraçado porque tem várias cenas, né, gente, do Johnny Storm, que gato, né? Ele assim, comendo ali a sopa e tudo mais, brincando com o bonequinho dele. Ai, gente, enfim, que gato. Maravilhoso, ele tá maravilhoso nesse filme. Enfim, gente, daí que acontece, tem bastante cena romântica também, né, que é o Pedro Pascal, juntamente com a Vanessa Kirby, né, assim, preocupação com o bebê e tudo mais. Muito fofo, né? Eles preparam um novo uniforme e vão, né, aterrissar lá né, vão lá para além da atmosfera tentar saber o que tá acontecendo lá. Daí lá eles acabam vendo, né, que um planeta foi destruído ali na cara deles, né? Daí que acontece? Eles tentam desviar, né, ali do planeta e tudo mais, e eles acabam dando de cara com a surfista prateada, né? Daí que acontece, né? O Johnny, né, vai atrás dela, assim. Daí ela pega e conversa com ele e fala assim, morra com os seus, né? Daí ele fica se perguntando, né, o que será que é isso? Ele quase perde o oxigênio, né, também, porque ele não pode com a atmosfera, né? O poder dele não deixa ele ficar muito tempo assim, né, com oxigênio, né? Ele volta assim pra trás e ele fica se perguntando. Ela falou em outra língua, o que será que é isso, né? O que ela quer e tudo mais. Daí ela leva eles, né, até o Galactus. Galactus é um baita robozão gigante, gente. Incrível de ver isso no cinema, bem gigantão, assim. Interpretado por um grande ator também, que eu esqueci o nome dele. Ralph, não sei o que lá. Assim, um baita robozão. Daí ele pega e fala que ele vai destruir o planeta Terra. Mas, em troca, né, de não destruir o planeta, ele vai querer o filho, né, da Mulher Invisível, né, que é a Sue Storm, junto com o Reed Richards. Só que daí eles ficam assim, tipo, não, a gente não vai dar nosso filho, de jeito nenhum, né? Não vamos dar nosso filho e tudo mais. E eles voltam, né? Eles tentam sair dali de volta, só que daí aquela perseguição, né, da surfista prateada atrás deles, ela tentando pegar o filho da Sue de qualquer jeito, né? Ela perseguindo eles, daí é engraçado, porque o Johnny tem que mirar nela pra tentar matar ela. E ela não sai do pé deles, né, e tudo mais. Daí é engraçado que a Sue pega e fala assim, né, pro Johnny, né, vai lá, ela vai matar seu sobrinho. Se você não matar ela, ela vai matar seu sobrinho. Daí ele vai lá e tenta, daí ele fala assim, droga, agora que eu conheci uma pessoa legal. Daí ele vai lá e tenta matar ela e tudo mais. Só que daí ela é, tipo assim, indestrutível, né? E fica aquela perseguição atrás dele, aquela perseguição atrás deles. Daí eles entram até no buraco de formigas, né? Que é um plano na atmosfera, enfim. Daí o Reed Richards, que é um cientista, ele tem ideia, né, deles entrarem, assim, tipo num planeta pra ser sugado, tipo um buraco negro, né, e tipo que desviar a rota pra enganar ela e ela entrar lá dentro. Só que nisso, a Sue, ela começa a ter o trabalho de parto, ela começa a sentir muitas dores e ela começa a ter medo também que seu filho seja um monstro, né, por isso que o Galactus tá querendo ele. Porque ela pensava que ele era normal, eles tinham feito vários testes que o neném era normal, só que daí ela tava bastante, assim, preocupada, né, em questão de, e agora, né, será que eu vou dar parto a um monstro? E ela começa a ter as contrações ali dentro da nave espacial, né, e daí aquela luta, né, eles tentando fugir da surfista prateada e ela ali tendo parto. E daí o que acontece o Reed Richards, que é o Senhor Fantástico, né, o Pedro Pascal, inclusive representou bem o marido, né, ele ficou ali do lado dela, falou que não ia sair do lado dela, e ela acabou tendo seu filho, né, ali dentro mesmo da nave, né, o nome dele é Franklin, daí é a coisinha mais fofa do mundo, né, o Coisa ajudou a segurar ele, todo mundo ficou emocionado, e eles voltam pra Terra, né, falando, né, sobre que foi um desastre, né, todo mundo ali na expectativa, né, daí os fãs viraram haters, né, deles. O que acontece? Daí a multidão de pessoas começaram a perguntar para eles qual que vai ser a solução, vocês vão conseguir salvar o planeta. Daí o Senhor Fantástico pega e fala, o Galactus, ele quer, em troca de salvar o planeta nosso, do nosso planeta não ser destruído, o nosso filho. Daí eles pegam e falam, não, a gente não vai dar nosso filho. Daí eles começam a ser chamados de egoístas e tudo mais. Daí tem uma parte que a Sue pensa, né, que o Reed Richards quer dar o filho em troca, né, do mundo. Daí ela fica assim meio triste e tudo mais. Daí eles começam a fazer greve ali fora. E daí a Sue, ela decide, né, ir com a criancinha lá pra eles conhecerem, falar que ela é mãe, que ela já teve um momento difícil, que ela ficou órfã, ela e o Johnny, que sofreu um acidente de carro, a mãe deles morreram, só ficou o pai.
E os dois ali também já passaram por esse tipo de coisa. Ela não queria fazer com que a criança passasse por isso também, né? Ela deu o exemplo ali dela de mãe, né? E daí ela falou assim que a gente vai tentar fazer de tudo, né, pra salvar o planeta, mas a gente não vai dar nosso filho, né? Eu não trocaria meu filho pelo planeta, mas também não trocaria o planeta pelo meu filho. Ela pega e fala uma coisa assim do tipo, bem bonito, né, gente? Inclusive. Enfim, gente, ela fala isso. Daí o Reed Richards, que é um cientista, ele tenta achar uma solução, mas é uma solução muito difícil, ele fica fazendo umas contas na lousa e tudo mais, né? E o Johnny Storm ali só preocupado com a surfista, né, prateada ali, e tudo mais. Enfim, eles começam a cuidar do bebezinho ali e tudo mais, né? Daí ele tem ideia, né, gente, o Senhor Fantástico, de, né, fazer, assim, uma mudança, né? Mudar o planeta de lugar, né? Essa é a ideia que ele acaba tendo, né? Uma ideia, uma solução, né? Tentar mudar o planeta de lugar, né? Só que daí o que acontece, né? Eles dão lá o depoimento para a população que tem que economizar energia e tudo mais, né? É até engraçado, porque tem uma hora que o coisa ele tá cortando assim a barba e daí acaba a energia. Daí também, né, o Johnny Storm também fazendo umas piadinhas assim, bem, bem engraçado. Eu super adorei, super amei, né? Daí tá, tudo bem, né? Eles estão lá, né? E daí eles tentam falar sobre questão desse negócio mesmo, né? De mudar, né? Um planeta de lugar, né? Só que daí, né, gente, esse plano deles dá completamente errado, né? Porque no dia que chegou o dia deles mudarem o planeta de lugar pro Galactus não engolir o planeta, a Surfista Prateada veio destruindo tudo a ponte que eles tinham criado, né? Ela veio destruindo, acabando com tudo, né? Só que daí o Johnny, né, ele tá estudando a língua dela ali, aprendendo a falar como ela, descobrindo a história dela e tudo mais. E todo mundo pensou que ele só tava querendo paquerar ela, enfim. Mas tava também, né? E daí o que acontece, né, gente? Na hora que ela destruiu essa barreira, esta ponte, na hora que ela ia pegar, né, o Franklin, ele foi lá, né, saiu ali e foi conversar com ela, na língua dela. Daí ele acabou falando ali pra ela, eu sei da sua história, eu sei que um dia você se doou também pra Galactus e acabou perdendo sua vida, né, pra viver uma vida que você não quer, que você se transformou e tudo mais, né, e eu sei que você não quer fazer isso também com essa criança, né, e tudo mais. Você conseguiu salvar o seu sobrinho, né, ele conseguiu salvar a pátria. Tem que ser o Joseph Quinn. Enfim, gente, daí, né, o que acontece, né, ela, tipo que ela desistiu, ela saiu dali, né, eles pensaram em um novo plano, né, e o plano seria utilizar o Franklin como isca pro Galactus, né, pra ele vir pra Terra buscar o Franklin, enquanto eles tentam jogar ele, né, pra outro mundo, outro plano, assim, um portal, abrir um portal pra jogar ele pra outro lado. Enfim, gente, o plano acaba dando certo, né? O Galactus vem, ele é atraído daquela imagem, surpreendentemente, né, gente? E é legal também quando eles vão de foguete, que canta a musiquinha, né? Fantástico! Que eu amei também, toda hora tocando essa trilhinha, né? Né? Aquele barulhinho muito legal, né? Daí ele sai assim da água, né, gente? O Galactus, assim, com tudo, e vai atrás do Franklin. Ele vê que ele tá ali, né, na isca, certinho e tudo mais. E é uma armadilha pra ele, né? Enfim, só que na hora que ele tá indo, assim, chegando perto do bebê, na hora que ele vai dar o último passo, ele não dá, ele percebe e vai até o Kirby, que é o robozinho deles, né, que eu não falei pra vocês, que é muito fofinho, inclusive, que responde os comandos deles, né, é o robozinho, tá lá cuidando do bebezinho, né, daí ele pega e dá aquela volta pra ir até lá, daí aí começa o show, né, gente, de cinema, né, porque daí todos começam a utilizar seus poderes, né, o John, o Storm vai, assim, voa, assim, com aquele fogo, que é a coisa mais linda do mundo. Daí, né, também a Mulher Invisível, ela também vai, corre. O Senhor Fantástico também vai esticando os corpos, assim, pra não deixar ele chegar até o prédio. E o Coisa vai quebrando todos, assim, os pilares. E quem acaba utilizando mais força disso tudo, né? Antes o Johnny tinha salvado, colocado lá pro Kirby, né, o bebezinho. Mas quem acaba utilizando mais força nisso tudo foi a Sue Storm, né, gente? Ela é mãe, e daí ela utiliza toda a sua força ali de poder. O poder dela é tipo da 11, né? Assim, de jogar assim, com o poder da mente, assim, a pessoa pra bem longe. Ela foi utilizando toda a força dela ali naquela coisa gigante, aquele robozão gigante, assim, pelo filho dela. Aí já retrata, né, gente? O que uma mãe é capaz de fazer por um filho, né? Tudo, ela se doa, ela dá toda a sua energia pelo seu filho, né? Daí, o que acontece, né? Na hora que ele consegue pegar o bebezinho de lá de dentro do prédio, né? E fica na mão dele, e ela utiliza toda a força dela, assim, vai jogando ele pra bem longe, pra bem longe, pra bem longe.
E todo mundo falando, para, né, para, Su, porque você vai morrer, para. Daí o que acontece, né? Ele tá entrando ali naquele portal, assim, tá quase indo. E daí o que acontece, né? Ele tá quase indo com o bebezinho. Daí na hora que o Johnny ele pega e fala que ele vai junto, né? Ele vai tentar lá ir junto dele no portal sem ser o bebezinho. Chega a surfista prateado e joga ele pra longe e ela que vai junto com aquela criatura. Depois que acaba tudo o inferno que eles passaram, né? Eles ficam preocupados com a Sue, porque ela tá lá caída e morta, né? E daí é uma cena muito pesada, né? Porque o Reed Richards, ele tenta, assim, fazer ela voltar à vida, fazendo aquela massagem cardíaca, e ela não responde. Daí é bem triste essa parte, porque dá a entender que ela está morta, né? Mas, enfim, gente, o que acontece daí? Depois disso tudo, o bebezinho, ele começa a chorar, daí eles colocam o bebezinho assim no colo dela e ela volta à vida. Daí é bem bonito também, né? Porque todo mundo tava chorando antes, né? O Johnny, assim, com os olhos nadando na água, foi bem, né? Bem, assim, triste, assim, tudo mais. Daí o que acontece, né, gente? Ela volta à vida, né? Graças a Deus, eles conseguiram salvar ali a pátria de volta, né? E daí a mulher lá que cuida deles até fala que fez o quinteto, assim, só que daí eles não querem ser quinteto, eles querem ser o Quarteto Fantástico, né? E daí é bonito que fala no filme, né? Você que aprendeu a amar eles, né? Aprendeu a gostar deles. Daí eles vão para uma nova missão, né? Dentro do carrinho deles lá. Daí é engraçado, né? Porque eles vão montar o carrinho de bebê para colocar, assim, o cinto, assim. Daí eles têm aquela dificuldade. Daí pareceu a gente, né, que a gente foi também, né, de táxi, tem dificuldade pra colocar o cinto, a gente deu muita risada nessa parte aí. Daí na hora que vai crack, daí a coisa até que fala o Johnny Storm, né, o barulhinho bom. Daí, né, que acontece, né, eles conseguem, né, salvar o mundo, né, gente. Eu adorei o filme, daí o pós-créditos a gente acabou vendo também, que acontece, né, se passou 4 anos, o menininho já tá grande, o Franklin. Daí ela vai lá pegar um livro pra ele ler, né? A Sue Storm. E daí que acontece, né? Na hora que ela vê, ele tá com um cara ali na sala dela, dando uma máscara pra ele, uma coisa assim do tipo. E já fazendo uma alusão que eles vão estar no Vingadores, né, gente? De 2027, parece, se eu não me engano. E isso eu fiquei muito feliz. Gente, falar pra vocês, eu amei, simplesmente amei esse filme, assim, figurino, os atores atuaram super bem, tá de parabéns, todos os atores do filme. O Joseph Quinn, só orgulho dele, né? Eu sabia, todo personagem que ele faz, ele se dá muito bem. E o Tocha Humana não seria diferente. Eu sabia que ele ia fazer um bom papel. Dei muita risada com ele, amei ver ele, gato maravilhoso, lindo, com todos os tipos de roupa, assim, várias trocas de figurino. Graças a Deus, 90% do filme foi dedicado a ele. Enfim, eu adorei a escolha dos atores, o enredo e os personagens, e esse filme tá de parabéns. Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, vale muito a pena ver no cinema, gente, ó. Parabéns esse filme. E terminou também, né, gente, que eu esqueci de falar pra vocês, com os quadrinhos antigos, né, porque era só um HQ, né, o Quarteto Fantástico. Daí no HQ antigo, assim, com a musiquinha de fundo, nossa, gente do céu. Os atores que foram escolhidos foram certeiros, porque eles ficaram igualzinho o desenho antigo, gente. Demais. Eu super amei, gente. Super amei lá ver esse filme. E tô muito feliz, tô muito orgulhosa. E isso foi bom demais. E é isso.